Diante do valente há o mais valente, que primeiro amarra e depois saqueia a casa. Falar sobre pecado nos nossos dias é pensar na contramão de uma cultura que não lida muito bem com a culpa e com seus próprios erros. Mas a gente só vai entender o tamanho da obra de Cristo se entendermos, primeiro, a nossa condição de pecadores. Você entende o poder do pecado? No episódio anterior, nós vimos que a Bíblia é muito mais do que um livro best-seller. As Escrituras são a revelação especial de Deus que nos apresenta a mensagem que afeta eternamente a forma como nós vivemos. Mas como viver num mundo que jaz no maligno? Como viver neste mesmo mundo com uma natureza pecaminosa, mas ao mesmo tempo vigilantes para esses acidentes de percurso? Qual seria o equilíbrio entre a dura acusação e opressão ao erro e o se entregar libertinamente aos prazeres dessa vida? Quem nunca pecou, que atire a primeira pedra, certo? Marcos conta que Jesus fazia sinais e maravilhas. Ele ensinava com autoridade, convocava discípulos, mas claro, nem todos estavam contentes com a grande obra de Cristo. Religiosos e até familiares colocaram o caráter de Jesus à prova. Isso ainda soa muito atual, né? Quando Jesus expulsou os demônios, os escribas diziam que Jesus agia por Satanás. Mas como pode Satanás expulsar Satanás? Fato é que as batalhas de Jesus contra o império das trevas durante todo o seu ministério invalidam, claro, essa acusação. E a batalha se dá entre dois reinos, o de Deus e o das trevas. Sua réplica em forma de parábola que vemos lá em Marcos 3, de 24 a 27, ressalta que ninguém pode entrar na casa do valente e levar os seus bens sem que antes o amarrem. Só então poderá roubar a casa dele. E é nessa afirmação que encontramos a chave para muitas questões. Jesus relata que veio amarrar o valente, que é Satanás, com o intuito de que ele mesmo, como mais valente ainda, possa saquear os bens da casa de Satanás. Na sequência, em Marcos 3, 28, Jesus diz que todos os pecados e blasfêmias serão perdoados e somente Deus pode fazer isso. Por isso, podemos concluir que o perdão é o resultado imediato de Jesus amarrar o valente. O perdão de Jesus é completo e irrestrito. Mas o que Jesus quer dizer com reféns na casa do valente? É uma espécie de assalto? Pessoas que estão perdidas? Gênesis é o livro dos começos. É nesse livro que lemos que Deus criou os céus e a terra e tudo o que há neles. O homem foi criado do pó da terra e vivia em um lugar especial chamado Éden. Ali, Deus plantou um jardim onde o homem tirava o seu alimento. Havia uma árvore específica cujo fruto não poderia ser comido, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Uma vez que comessem aquele fruto, morreriam. A essa instrução condicional chamamos de pacto de obras. Adão quebrou esse pacto. E é em Gênesis 3 que a história da queda é contada. Essa tragédia é atribuída pelas Escrituras a Satanás, um ser caído e maligno. Sua sagacidade e astúcia foram usadas para enganar Eva, porque a serpente garantiu à mulher que eles não morreriam se comessem o fruto daquela árvore. Pelo contrário, eles se tornariam conhecedores do bem e do mal. O resultado da sua desobediência foi trágico.
o pecado cuja consequência é a própria morte, e passou então a ser uma realidade para a raça humana. O plano da redenção em Cristo já existe antes da queda do homem. A Bíblia não se divide em planos que deram certo e planos que deram errado. O pacto de obras precedeu o pacto da graça apenas por uma questão lógica. Antes, o homem era alvo apenas da bondade de Deus, e depois de pecar, ele se tornou também alvo da sua graça redentora. Em ambos os casos, porém, Deus continua sendo bom e misericordioso. A partir da queda, toda a história passa então a apontar para Jesus. Todos foram salvos pela fé. O Antigo Testamento serve como uma espécie de preparação de campo para a vinda do Messias. E a vinda do mais valente, o Messias, se fez necessária para que o valente Satanás fosse então amarrado e os seus despojos fossem saqueados. É a partir da vinda de Jesus que o reino de Deus é instaurado, especificamente no que diz respeito ao avanço contra as trevas, em uma batalha jurídica por direito e legitimidade. A queda de Satanás foi moral. Satanás se aproxima de Deus para acusar a humanidade dos seus pecados. A queda de Satanás em Ezequiel 28 e Isaías 14:12 também pode ser entendida como um evento futuro com a sua expulsão do céu, o que só aconteceu com a vinda de Jesus. A grande vitória escatológica de Jesus aconteceu em sua primeira vinda, e a sua segunda vinda será o momento de consumar a vitória já conquistada. Essa vitória já produziu, produz e continuará produzindo efeitos sobre a vida do povo de Deus. Quando falamos em escatologia ou tempos escatológicos, nós não estamos nos referindo apenas a algo futuro, senão a algo que já foi inaugurado. Existe um impulso renovador em progresso acontecendo aqui e agora. Nesse sentido, a presença de Jesus é o reino de Deus. E esse reino teve início no princípio do primeiro século e será consumado na volta de Jesus, pela qual ansiamos e que será amplamente visível. A morte e a ressurreição de Jesus têm a capacidade de nos dar vida e vida em abundância. Jesus é o segundo Adão, o homem perfeito. De acordo com Romanos 5:12, em Adão nós conhecemos a morte, mas em Cristo nós ganhamos acesso à vida eterna. A encarnação de Jesus foi uma declaração de guerra ao inferno, e essa batalha se deu por direito e legitimidade. O fato dos anjos estarem envolvidos no anúncio da gravidez de Maria e do nascimento de Jesus mostra quão presente o mundo espiritual estava durante aquele acontecimento. Jesus foi perseguido do nascimento até a morte, e isso prova o quão ameaçadora sua presença era para os seus inimigos. E, em um sentido, eles tinham consciência disso. Até a traição de Judas estava embaixo do controle de Deus, que dentro da sua soberania já havia decretado tudo desde a eternidade passada. Quando nós falamos que a vinda de Cristo envolve uma guerra por direito e legitimidade, isso significa dizer que Satanás ocupava um posto de acusador e Jesus veio para expulsá-lo desse trono. Satanás ainda tinha o direito de reivindicar como acusador o salário do pecado. Em termos legais, é como se o céu fosse um tribunal, Deus o nosso juiz, Satanás nosso acusador e Jesus o nosso advogado. Muitas das palavras usadas pelas Escrituras com relação à batalha de Jesus contra as trevas são termos jurídicos. A vinda de Jesus e a sua obra na terra resultam na expulsão de Satanás da sua cadeira de acusador. A morte de Jesus matou a morte. Dali em diante, Satanás não tem mais espaço como acusador, uma vez que já não há mais dívida. Aquele que crê no Evangelho e recebe Cristo como seu único Senhor e Salvador é justificado por sua morte expiatória. Tetelestai, está consumado. As boas novas da ressurreição de Jesus passam a ser proclamadas em toda a terra. A visão que o apóstolo João teve e que está relatada lá em Apocalipse 12
foi justamente sobre os efeitos da ascensão de Jesus aos céus. Satanás, descrito pelo apóstolo como o dragão, não pôde impedir o nascimento de Jesus e sua obra redentora, e sofreu derrotas sucessivas, como podemos perceber no livro de Apocalipse. O Cordeiro de Deus triunfou sobre a morte com sua morte e ressurreição e conquistou o direito de salvar. Tomou também em suas mãos o livro da vida, onde estão escritos os nomes de todos os filhos de Deus que receberão a vida eterna. E também saiu vitorioso para vencer com a pregação do Evangelho, porque toda autoridade lhe havia sido dada no céu e na terra. Você provavelmente já ouviu algumas vezes a afirmação "Jesus te ama", mas provavelmente não parou para pensar na imensidão, profundidade e extensão desse amor. Não se trata de um amor no sentido humano, de alguém que se apaixona, mas que eventualmente briga e se cansa. Não é um amor de boca para fora ou um amor que passa dependendo das circunstâncias. Não é um amor impaciente e com segundas intenções. É a forma mais pura de amor que iremos conhecer em todo o universo. É um amor que levou Deus, o Todo-Poderoso, a se esvaziar de sua glória e encarnar como homem, sofrer como homem, para que fôssemos reconciliados com Ele e não sofrêssemos a morte eterna. Mas é importante dizer, o diabo foi derrotado, mas ainda não está totalmente destruído. Ele perdeu o direito de acusar as pessoas por quem Jesus morreu, mas continua atuando com sagacidade, iludindo, falseando e ludibriando a muitos. Acredito que este é um momento importante para eu e você lembrarmos o que diz lá em Romanos 10, 9 e 10. Se você confessar com sua boca que Jesus é Senhor e acreditar em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, você será salvo. Pois com o coração acredita e é justificado, e com a boca confessa e é salvo. A morte de Jesus nos traz a vida que nós buscamos com tanta urgência. E lembrar do tamanho do amor de Deus por nós nos traz uma outra perspectiva quando nos perguntamos: e se não houver o amanhã?